Estamos dando início, então, ao roteiro, validação dos roteiros 4.1 e 4.2, utilizando o Arduino. Então, como dito, a gente vai pegar os roteiros 4.1 e 4.2 e implementar todos os circuitos lógicos através do Arduino. Então, vamos mostrar todos os circuitos simulados nesses dois roteiros, né? Vamos mostrar eles operando através do Arduino. Conforme mostrado aqui, os circuitos são esses. E vamos começar pelo circuito do roteiro 4.1, praticando 6. Né? Indo para a tela do Tinkercad. Nós temos todo o circuito implementado aqui, né? Com o Arduino Uno R3. 3 botões para simular as entradas, A, B e C. 3 LEDs para sinalizar elas. Tem a nossa saída, né, que é o nosso LED vermelho. E aí temos 5 botões para cada um dos circuitos dos roteiros 4.1 e 4.2. Então temos um que representa a função OU, outro a função E, né, END, outro a função NAND, outro para a função NOT e outro para a entrada do circuito com 3 entradas. Começando pelo circuito da função OU. Então, fazendo algumas simulações, se a gente deixar as duas entradas A e B desligadas, operando a função OU, nós não vamos ter nível lógico baixo na saída. Se ligar pelo menos uma das entradas, né? Por exemplo, a entrada P, operando a função OU, nós vamos ter na saída um nível lógico alto. Acionando as duas, também vamos ter um nível lógico alto na saída. Ok. Operando a função END, nós vamos ter 1 e 1, vamos ter a saída em nível lógico alto. Ok. E se pelo menos uma das entradas tiver nível lógico baixo, né, vai ter 0 na saída. Então, ok, confirmamos isso. A função NAND vai ser o contrário. Então, se a gente tiver as duas entradas em nível lógico alto, vai ter na saída nível lógico baixo. Ok. E se qualquer uma das entradas estiver em nível lógico alto, vamos ter na saída nível lógico alto também. Beleza. Apenas se as duas estiverem com nível lógico alto, você vai ter 0 na saída. Só uma delas tiver nível lógico alto, você vai ter nível lógico alto na saída também. Ok? Aí uma função NOT também, que pega a entrada A, né? Então se a entrada A estiver ligada, vai ter na saída nível lógico baixo. E se a gente tiver a entrada A desligada, vamos ter na saída nível lógico alto. Ok. Aí, o circuito com 3 entradas, né, que a gente já tinha construído a tabela verdade anteriormente, a tabela verdade desse cara aqui. Então vamos comprovar a tabela verdade, né, através do Arduino. Então, todas as entradas em nível lógico baixo, vamos ter 0 na saída. Ok. Se ligar a entrada C, nível lógico alto na saída. Ok. Ligar a entrada B também. Vamos ter nível lógico alto na saída. Ok. Se ligar, desligando a B, ligando a A, vamos ter nível lógico alto na saída também. E se ligar todas, vamos ter nível lógico baixo na saída. Beleza. Então é isso aí, confirmamos todos os circuitos, né? Vamos voltar aqui, a gente fez inicialmente o roteiro 4.1 P6, ele simula uma função OU. O 4.1 P6, né, este cara aqui, que simula uma função END. Este cara aqui que simula uma função NAND. Este último aqui que é uma NOT. E por fim esse carinha com 3 entradas, A, B e C,
né, e simulamos alguns pontos aí da tabela verdade dele, né, confirmando sua operação, né. É isso, agora meu colega Kaique vai ir para questionário 2, né, questão 2. Iniciando, então, a nossa questão 2, né, que é considerando a tabela verdade de 6 entradas encontrada no arquivo, implementar no Arduino uma função lógica de menor simplificação possível para as saídas S1 e S2, para manipular as entradas e sinalizar as saídas, utilizar botões e LEDs. Então, aqui no nosso circuito, a gente já tem os botões simbolizando a entrada, né, e os LEDs demonstrando o nível lógico dessas entradas. Então, se o A for acionado, o LED aqui vai ficar em nível lógico alto, ou seja, vai ficar aceso. E assim por diante, né, por os demais, para ficar mais fácil de visualização, né. Então, a nossa tabela verdade em questão é essa aqui, onde a gente, executando a simplificação, essa tabela, tanto para S1 quanto para S2, a gente chegou em uma lógica, e essa lógica está sendo implementada no Arduino, né. Então, falar um pouquinho aqui sobre o código, né, onde a gente define os LEDs como saída, né, que são as representações de A, B, C, D e F, que são as nossas entradas. Os botões são definidos como variáveis de entrada, né, como elementos que executam, ou seja, que mandam o sinal e não recebem o sinal, né. Nessa primeira parte do programa aqui, que é onde eu defino o primeiro botão, é onde eu faço esse botão virar um botão retentivo, né, para que o nosso estado esteja acionado e não seja necessário que eu fique pressionando ele, né, para que eu consiga manter o estado lógico dele. E como a gente está fazendo isso na prática, não é possível eu ficar com mais de um botão pressionado ao mesmo tempo, né. Então, essa é uma maneira de a gente conseguir simular a nossa prática com eficiência. Então, a partir disso, eu vou começar a simular aqui as nossas entradas, né, para a gente verificar a nossa funcionalidade do circuito. Então, inicialmente, vou pegar essa primeira linha, onde todos as entradas são zero, então os LEDs estão apagados, mostrando que as nossas entradas são zero, e a nossa saída S1 vai estar acesa, como demonstrado por esse LED vermelho. No nosso segundo caso é quando a gente tem a entrada F acesa, e aí o S2 tem que estar aceso também. Então, ao acender o F, a gente percebe que houve uma troca do S1, ele apagou, justamente por ele ser zero, e o S2 acendeu. Agora eu vou pegar um caso aqui mais para o meio da tabela, que é quando as minhas entradas A é 0, B é 0, C é 1, D é 0, o E é 0 e o F é 1. Ou seja, quando C e F são 1. Então o F já está aceso, agora eu vou acender o C. Então, acendendo o C, a gente percebe que S1 e S2 têm nível lógico alto, né? Os dois LEDs acendem. Se eu pegar um exemplo aqui, novamente, né? Onde as entradas C, D e E são de nível lógico alto, eu vou ter que a minha saída S1 vai ser nível lógico baixo 0 e o S2 vai estar ligado. Então, simulando para E nível lógico alto, o C desligado e o D nível lógico alto também. Então, para esse caso, e o F é desligado. O F desligado, o C, D e o E ligado. C, D e o E ligado, exatamente. O S2 vai estar ligado. Então, assim, a gente consegue perceber que a nossa tabela está sendo implementada de uma maneira simples, sem utilizar CIs, somente recebendo as informações de entrada através dos botões, sinalizando com os LEDs essas entradas e representando a saída através desses dois LEDs. Então, a gente verifica a funcionalidade do circuito e a funcionalidade do Arduino, que a gente consegue fazer uma implementação lógica através de uma programação, que se torna bem útil quando a gente não está na prática.
Então, agora o Miguel vai fazer a prática 3, o exercício 3 ali. Bom, então meu colega aqui comentou, agora eu vou demonstrar a questão 3, onde nós vamos pegar a tabela verdade de 3 entradas encontradas neste arquivo, implementar, né, através do Arduino, no Tinkercad, uma função que representa o produto das somas, outra representa a soma dos produtos, para as duas saídas, né, que constam na tabela verdade, né, deste arquivo, né, que está aqui. Então, temos 3 entradas e temos 2 saídas, né? Para cada uma das saídas, a gente tem que representar a soma dos produtos, produto das somas, para as 2 saídas. Bom, nosso circuitinho do Tinkercad está aqui. Nós temos as 3 entradas, né, sinalizadas por esses LEDs azuis, e nós ativamos e desativamos elas através desses botões. E as saídas S1 e S2, representadas pelos LEDs vermelhos, né, estão aqui. Bom, para determinar a equação lógica, né, que representa, no primeiro caso, o produto das somas, né, letra A, nós utilizamos um site, né, que recomendo a todos, né, para utilizar, 32 versus 8, e ele nos fornece, né, todas as possibilidades, seja com 2 ou até 6 variáveis, seja produto das somas quanto soma dos produtos, né, e ele faz o mapa de Carnot e nos dá a equação simplificada. Então, para esse caso, né, nós vamos ter uma equação de A ou B, e A ou C, e B ou C. E implementando essa equação lá no Tinkercad, né, na prática, nós vamos verificar que realmente atende a essa equação. Né, onde a gente vai verificar que os casos em que vamos ter uma saída em nível lógico alto, né, só vão ser os casos onde pelo menos 2 entradas estão em nível lógico alto. Se apenas uma delas estiver em nível lógico alto, nós vamos ter 0 na nossa saída. Então, vamos verificar isso. Vamos lá, iniciando a simulação. Então, todas em 0, vou ter minha saída assim em 0. Se eu acionar apenas um, por exemplo, o LED A, né, eu vou ter minha saída assim em nível lógico baixo ainda. Se eu acionar o B, agora eu vou ter nível lógico alto na S1. Correto? Se eu acionar o C também, eu vou ter nível lógico alto também. Se eu retirar B, vou continuar tendo nível lógico alto. Agora, se eu retirar o A, por exemplo, vou ter nível lógico baixo, ou seja, né, colocando aqui, né, C e B, por exemplo, vou ter nível lógico alto. Apenas um deles ativo, vou ter nível lógico baixo. Então, realmente, está de acordo com a equação aqui obtida. Bom, e fazendo o circuito, né, para o item B, onde eu tenho uma soma dos produtos. A equação, através do mesmo site, né, a gente pode obter, né, vai ser B e C, ou A e C, ou A e B. Né. E vai ser o mesmo caso. Né. Necessitamos de, no mínimo, 2 entradas no nível lógico alto, para assim obter nível lógico alto também na saída. Caso apenas somente uma das entradas esteja em nível lógico alto, aí nós vamos ter um nível baixo na saída. Vamos verificar. Como o circuito ele é o mesmo, né, para ambos os casos, né, porque a saída, né, S1 obtida, ela vai ser a mesma para os itens A e B, né, não tem por que a gente está fazendo novamente aqui, né, o circuito, mas para o caso da produto das somas, vamos lá, 3, 5 e 6, beleza, vamos ter uma equação que na verdade ele vai ser
produto das somas. Então, vamos ter A ou B, e A ou C barrado, e A barrado ou B barrado. Então, verificando o circuito do Tinkercad, em que casos vamos ter a saída em nível lógico alto? Para o caso onde B está em nível lógico alto e A e C estão em nível baixo, ou somente o A está em alto, ou o A e o C estão em nível lógico alto. Então vamos comprovar isso, né? Somente o B, somente o A, e daí somente o B, o A e C. Somente o B. Iniciando a simulação. Ok. Somente o B em nível alto, vamos ter S2 em nível alto. Somente o A nível alto também. Se ligar o C, também vai ser nível alto. Por acaso ligar o B, vamos ter nível baixo. Então, ok. Somente nessas condições vamos ter nível alto. Qualquer outra condição, vamos ter nível lógico baixo na saída S2. Conforme a tabela verdade. 000, 001. Bom, e como a gente pode perceber, as equações lógicas vão ser diferentes para a soma dos produtos e produtos das somas, porém, né, a resposta, né, a nossa saída, o nível lógico dela, correspondente vai ser sempre o mesmo. Então, apesar das equações serem diferentes, né, os métodos para obter as equações são diferentes, vamos obter a mesma saída, né, seja para S1 quanto para o S2. Né. E assim a gente pode implementar, né, como foi implementado no Tinkercad, um mesmo circuito, tanto para uma função lógica através do produto das somas, quanto pela soma dos produtos. Então, essa questão 3 era isso, e aí a próxima questão vai ficar com o Kaique para fechar o nosso relatório. Bom, então a última parte aqui, que é a nossa questão 4, considerando uma informação de tamanho igual a 4 bits como entrada, implementar no Arduino um conjunto de funções lógicas para efetuar uma operação OR com esse dado fixo, uma operação E com esse outro dado fixo, uma NOT, uma OR exclusivo e uma NO exclusivo, né? Então, os nossos dados de entrada aqui, a gente utilizou esses dips aqui, né, como botões, só para uma simplificação do circuito. Então, com esses pinos levantados, o nível lógico dele vai ser alto, da nossa entrada. Então, aqui a gente vai dar o nosso dado de entrada, né? Com esse outro dip aqui, a gente vai escolher qual opção a gente vai querer fazer a operação. Se vai ser a letra A gente escolhe esse dip 1. Se for a B, o dip 2 e assim sucessivamente. Excluindo o pino 6 aqui, né? Que a gente não vai estar utilizando pelo fato de a gente só ter 5 itens para a gente calcular. Então, iniciando a simulação aqui, eu vou colocar um dado de entrada como 1, 1, 0 e 0, ou seja, quando eu fizer a minha soma ou nesse primeiro caso aqui, né, como eu vou estar somando com o dado 0010, então eu espero na minha saída 1, 1, 1 e 0. Então a gente vai estar vendo esse resultado
pelos nossos LEDs, onde aqui é o primeiro bit e aqui seria o bit menos significativo. Eu vou levantar aqui o nosso pinozinho 1, e é justamente o que a gente encontra aqui, né? Seria 1 mais 0 dá 1, 1 mais 0 dá 1 também, acende o segundo bit, 1 do terceiro bit aqui com esse aqui dá 0, e do quarto vai dar 0. Né? Agora, fazendo para a nossa operação E, né, na porta AND, com o bit, com os bits aqui de entrada 1101, ou seja, quando os bits forem iguais a 1, eu vou ter 1 na minha saída. Então, se eu colocar como entrada aqui, por exemplo, 0, 1 e 0, 1, 0, 1, 0, 1, ou seja, nesse primeiro dígito aqui, no meu primeiro bit, vai dar 0, no segundo vai dar 1, no terceiro vai dar 0, e no quarto vai dar 1. Então, se eu levantar aqui, é o que eu encontro na minha saída. É esse resultado aqui, 0, 1, 0 e 1, efetuando a minha multiplicação ali. Agora, se eu fizer uma operação NOT, né? Ou seja, se eu tiver um dado de entrada, que eu vou escolher aqui, se eu acionar esse pino 3 aqui, esses meus dados de entrada eles vão ser totalmente invertidos. O que é 0 vai para 1 e o que é 1 vai para 0. Então, se eu colocar aqui na minha entrada 1, 0, 1, 0, 1, se eu acionar o pino 3 aqui, que é da minha operação NOT, eu vou inverter esses dados. Ou seja, todo mundo que era 1 foi para 0, e quem é 0 foi para 1. É o que está sendo demonstrado aqui. Agora, para efetuar o meu ou exclusivo, né? O ou exclusivo, a minha saída vai ser verdadeira quando as entradas forem diferentes, ou seja, se entrar 1 aqui e no meu primeiro bit aqui também for por 1, a minha saída vai ser 0. No caso dela ser 0, aqui vai dar 1. Então, a partir disso, a gente pode simular aqui um dado de entrada. Né? Então, se a gente deixar 1, 0, 1 e 0, por exemplo, a gente vai ter no primeiro bit aqui, elas são iguais, então vai ser 0. No segundo são diferentes, então vai ser 1. No terceiro são diferentes, vai ser 1. E no quarto são iguais, vai ser 0. Ou seja, eu vou acender os dois bits do meio aqui, né, os dois LEDs do meio. Então, verificando isso, é isso que acontece aqui. E agora, fazendo a minha no exclusivo, né? É a minha última operação aqui. O no exclusivo vai ser quando as entradas são iguais. Quando as entradas são iguais, a minha saída vai ser igual a 1. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, 0 e 0, se a minha entrada no primeiro bit for 0, desse aqui, como também é 0, a minha saída vai ser 1. Então, fazendo essa simulação, vou colocar aqui, então, 0, 1, 0, 1, e acionando o quinto aqui. A gente pode verificar que, como elas são iguais, vou acender. Quando são diferentes, ele vai apagar. Então, esse é o meu resultado da minha operação com não exclusivo, com esses 4 bits de entrada e mais esses 4 bits fixos, né? Então, partindo para uma parte mais do código aqui, né? Os bits que são físicos, né? A gente colocou nesse vetor aqui, né? Essa entrada ou seria esse valor aqui do 0010, ou entrada E seria esse cara aqui, é o 101, e a gente vai fazendo assim para todos, né? Para a gente pré-definir esses bits. Poderia também ter sido feito a gente inserir um outro DIP aqui para 2 entradas e a gente ficar variando as entradas. Seria um exercício bacana também para a gente verificar a funcionalidade do Arduino implementando essas lógicas, né? Mas dessa forma a gente já verifica isso.
e consegue concluir o nosso laboratório atingindo todos os objetivos, né, que é a familiarização com Arduino, o acionamento de botões, LEDs, para a gente verificar os nossos testes lógicos que antes a gente fazia com os CIs, né. Então, o nosso objetivo foi alcançado.